Fala galera, beleza? Estamos ao vivo aqui. Você está assistindo uma gravação. E legal demais, estamos juntos aqui mais uma vez para a gente poder conversar um pouquinho. E a gente está nessa jornada super legal para a gente poder conhecer os caminhos aí da prosperidade, para a gente poder alcançar resultados diferentes e viver de fato a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Então, bora lá para a gente conversar um pouquinho. Eu quero começar hoje contando um pouquinho da minha história com a Arca da Alegria. A Arca da Alegria é uma empresa de eventos infantis, nós já temos quase 20 anos de mercado. Nós começamos em 2007. 2007 foi o nosso primeiro evento. Em 2004 a gente fez algumas festinhas, mas a Arca da Alegria mesmo em 2007. E muito legal porque a gente passa por várias fases, por várias etapas, vários aprendizados e tem sido muito bacana. Mas assim, eu quero contar essa história recente da Arca para poder explicitar duas coisas que quero fazer a gente refletir e ter convicção de dois conceitos que são importantíssimos. A pandemia foi muito difícil para nós do ramo de eventos de maneira geral. A Arca da Alegria não foi diferente. E por mais que a gente tenha feito uma festa aqui, um evento ali, tudo online, né? A gente fez uma festa numa cidadezinha da prefeitura perto de Belo Horizonte, a gente fez algumas festas de aniversário. E por mais que a gente tenha feito isso, o que eu vi foi que de fato a nossa renda caiu, assim, nós realmente passamos dificuldade. E aí eu criei outros projetos, fui para São Paulo, né, assim, investi no desenvolvimento pessoal por lá, sobre o marketing digital, aprendi sobre o mundo digital. E a Arca da Alegria ficou em Belo Horizonte com uma pessoa que assumiu temporariamente, depois eu voltei e retomei a Arca, muito nos moldes do que eu já vinha fazendo. Então, da maneira como eu divulgava para os meus alunos, só que eu já não era mais professor, as festas eram sempre muito sucesso e as próprias festas divulgavam a nossa empresa para outros eventos. Então, o carro-chefe maior nosso, sem sombra de dúvida, eram os próprios eventos em termos de divulgação. E aí o que foi acontecendo é que quando eu volto, a Arca deu uma quebrada em função da pandemia, deu quebrada em função da minha ausência, deu uma quebrada em função de eu não ser mais professor na escola que eu dava aula e de onde vinham grande parte dos nossos eventos. Os meninos são todos muito apaixonados aí com a forma como eu conduzo os eventos, as aulas. Então assim, isso eles faziam que eles desejassem, os pais também, me levar para as festas que eles estavam organizando. E o que aconteceu foi que o resultado da Arca da Alegria, que já não era satisfatório mesmo antes da pandemia, eu tinha um resultado com a Arca da Alegria que não era suficiente para me sustentar com prosperidade, com plenitude, do jeito que eu desejava, do jeito que eu cria que era possível. Então eu tinha essas características, né? A Arca da Alegria tinha essas características, que eu acho que são características importantes aí da gente considerar que a Arca nunca me deu a plenitude financeira que eu queria. E aí teve todos esses agravantes que eu acabei de mencionar, e o fato é, a Arca começou a cair o seu faturamento exponencialmente. E aí, assim, eu tinha duas escolhas, né? Assim, ou eu me reinventava, ou recomeçava, ou desculpa, ou eu ia ver o fim da Arca da Alegria, né? Só que todas as situações dão sinais. E pela primeira vez na história da Arca nós passamos aí quase um mês sem nenhum evento, né? Então isso para nós foi um ponto de alerta muito grande, foi onde eu sentei e falei, gente, de fato eu preciso rever. E aí eu quero compartilhar com vocês dois princípios que são princípios que pode ser que você tenha clareza deles, pode ser que você não tenha, pode ser que você discorde, caso discorde, acho ótimo. Você precisa então buscar outras fontes ou então reflexões, até conversar com o Senhor para saber se faz sentido ou não. Primeiro é o conceito da estabilidade. O conceito da estabilidade, ele é muito, para mim, interpretado de maneira errada pela grande maioria das pessoas. Estabilidade não existe. Estabilidade é um estado que a gente fica, ou que nosso cérebro acha que a gente está, aonde nada vai interferir no padrão de vida que a gente tem. Então, estabilidade é uma coisa que não existe. Vou dar alguns exemplos bem rapidamente. Uma pessoa estuda às vezes a vida inteira para um concurso e faz o concurso, passa pelo concurso, passa anos ali trabalhando onde ele foi concursado, e de repente acontece alguma coisa que ele tem um comportamento, tem um deslize tal, que
ele perde esse emprego, por exemplo. Então, uma vida toda construída em cima de uma estabilidade, perdeu imediatamente. Sei que isso acontece, sei que também é pouco, mas eu vi também, eu era adolescente quando aconteceu no plano Collor, né, onde logo depois veio até o impeachment dele também em função disso, mas ele congelou e bloqueou todos os dinheiros, todos os fundos, todas as poupanças, todas as aplicações da população inteira brasileira que tinha até um determinado valor guardado. E quando devolveu, devolveu dividido e um dinheiro descapitalizado. Isso, segundo ele, com argumento, entre vários, de ter que o brasileiro ajudar o Brasil a se sustentar. Então, a pessoa que estava contando aquele dinheiro, estava contando com a estabilidade, perdeu a estabilidade da noite para o dia. Eu lembro que foi um desespero, assim, eu lembro desse desespero, porque todas as reservas foram bloqueadas. Então, as pessoas que tinham reservas, que tinham a segurança, a estabilidade, a comodidade, o conforto baseado nessa reserva, perderam da noite para o dia essa estabilidade. Então, esse conceito de estabilidade é muito relativo. Por exemplo, a arquitetura estava indo super bem, os eventos super bem, vem uma pandemia e fecha tudo. Então, a gente que achava que a roda estava rodando, de repente a roda parou, estancou de uma hora para outra. Foi assim, instantâneo, foi imediato. Então, assim, a gente entender que esse conceito de estabilidade ele não existe, por exemplo, você recebe X. Na época da inflação, eu lembro direitinho que a inflação não acompanhava o reajuste salarial. Então a gente teve realmente dificuldades, uma inflação, acho que em 88, uma inflação enlouquecedora, que os preços eram ajustados 2, 3, 4 vezes por dia. Eu lembro que os mercados, eles eram digitais, tinham uma maquininha assim, que eles contratavam vários repositores só para passar o preço, aumentar o preço. Então assim, é um negócio que foi descontrolado, foi uma loucura. Então, por mais que você tenha uma estabilidade de salário, uma estabilidade de segurança, uma estabilidade de saúde, nada disso você tem controle. O dia de amanhã não pertence a nós e a gente não controla nem um fio na nossa cabeça. Então, esse é um conceito que a Arca da Alegria, eu experimentei na pele da Arca da Alegria. Estabilidade não existe. O segundo conceito é que ninguém consegue um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Tomando como exemplo a Arca da Alegria ainda, eu na verdade não me inovei em termos de serviço, não me inovei em termos de aquisição de equipamentos, materiais, não me inovei em termos de maneiras de divulgar a empresa para outras pessoas, para outros nichos, não fiz inovações, eu fui mantendo a Arca da Alegria do jeito que a coisa estava fazendo, só realmente atendendo as demandas que surgiam, e eu precisava e desejava um retorno diferente, mas fazendo as mesmas coisas, sem insanidade. Quem falou isso nem fui eu, foi nosso nobre amigo Albert Einstein, que é insanidade a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, de fato, eu experimentei isso, tanto o conceito de desejar crescer sem ter um comportamento diferente, atitudes diferentes, ações diferentes, hábitos diferentes, como também a ideia de estabilidade, que ela não existe. Qualquer evento externo, qualquer problema de saúde, qualquer problema emocional pode, de fato, desestabilizar aquilo que você considera como estabilidade. E pegando esses conceitos da Arca, até a Arca está num outro processo, a gente está aí reestruturando, reinventando e colocando em prática, inclusive, o método 4x4, que é o método que a gente potencializa resultados de recreadores no Brasil inteiro com lançamentos digitais. A gente está aplicando ele na Arca e a nossa alavancagem vai ser talvez a maior prova social de que o método funciona. E aí a gente pensar que quando a gente considera todos esses conceitos e a gente deseja crescer, não faz nada diferente, se acomoda na estabilidade, gente, assim, é uma receita certa para um caminho de declínio. E até que você não se posicione ao contrário, vai ser a rota de falência, sem sombra de dúvida. Essa é a rota de falência. E aí, eu tenho uma frase que é uma frase que eu acredito muito, que o Senhor que me deu, que fala que o tamanho da marreta de Deus, ele é diretamente proporcional, e o tamanho da marreta de Deus, ele é crescente de acordo com a dureza do seu coração.
Então tem uma situação onde você precisa se posicionar, onde você precisa ter um comportamento diferente. O Senhor, como Pai que Ele é, um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós e que zela do mundo inteiro, mas ao mesmo tempo individualmente, isso para mim é um dos maiores, o que mais me impressiona no Senhor, como Ele consegue dar conta do mundo inteiro. Até naquele filme, o Todo-Poderoso, né? Tem uma cena muito legal onde o cara pede para ser Deus e ele senta no computador de Deus e começa a responder os e-mails. E assim, ele respondia na velocidade máxima, 1 milhão de e-mails, aí quando ele acabava, ufa, acabei, tinha mais 5 milhões. Aí respondia 5 milhões e acabava 10 milhões. Então, como Deus consegue ouvir a todas as orações, Ele de fato é onipotente, onipresente, onisciente, e isso são características do Senhor que me deixam de fato abismado. E o Senhor cria oportunidades para que você possa experimentar o que Ele tem de melhor para você. A plenitude da prosperidade, a plenitude do sucesso, a plenitude da riqueza, a plenitude da saúde. Ele quer que você viva e experimente isso. Mas muitas das vezes a mentalidade que a gente tem